José Manuel, essas comparações são uma tentação. O nosso regime pode estar em risco, como esteve a nossa Primeira República? Para responder diretamente à tua pergunta, eu Sim. diria, e nos mesmos termos, não. Em termos de pensarmos que há algumas questões com que nos temos que preocupar, sim. E eu diria, talvez a principal questão com que nos temos que preocupar é não o paralelo das circunstâncias exatas, não o paralelo de poder haver o mesmo destino, até porque as circunstâncias de facto são muito diferentes, mas sim algo que na história dos nossos últimos 2 séculos é de alguma forma recorrente. E o que é recorrente é o facto de nós termos tido sucessivos regimes, uns democráticos ou aproximadamente democráticos, outros não, mas que quando começam a ter a necessitar de reformar o que quer que seja, acabam por não o conseguir fazer e acabarem e caírem sem que ninguém os defenda ou praticamente defenda. Se reparares, nós tivemos um fim da monarquia e uma revolução republicana em 1910, que também praticamente ninguém defendeu a monarquia, não é? Portanto, exceto o Pava Coceiro, que ainda tentou salvar a honra do convento, o rei e os monárquicos foram sem resistência de maior. Não quer dizer que eles depois não tivessem voltado a ter tentativas de restauração monárquica, mas não é isso que está em causa. O regime não tinha quem o defendesse, em boa parte já tinha acabado antes. E já tinha acabado antes quando a tentativa reformista, que foi com João Franco, ainda com o rei Dom Carlos, terminou com o assassinato de Dom Carlos e, portanto, não conseguiu produzir resultados. Depois tivemos a Primeira República, e a Primeira República também termina numa altura em que não é apenas aquilo que se fala muito, que é a instabilidade, que é isto, que é aquilo, que é aquilo outro. É um regime que acaba por ser ele próprio perder, na minha perspectiva, moralmente toda a sua, toda a sua validade na Noite Sangrenta, em outubro de 21, quando são assassinados alguns dos seus fundadores e o próprio primeiro-ministro, António Granjo, e quando se percebe, eu diria definitivamente, que não há maneira de naquele regime haver alternância, a não ser o Partido Democrático, o partido que criou um sistema em que ele tinha que estar sempre no governo. Portanto, o partido de Afonso Costa, na altura, António Maria da Silva. Portanto, é um partido que é um regime já... e as próprias tentativas que são feitas pelos últimos governos, que continuam a mudar com muita frequência, de, por exemplo, pôr as contas certas, porque é sempre um tema que já era tema na monarquia e volta a ser tema na República, isso também não leva a lado nenhum. Portanto, também fracassa e, portanto, quando há um momento em que Gomes da Costa faz a sua proclamação, aquilo basicamente é uma proclamação, não há confrontos, aquilo é uma coisa, tão passiva, eu direi... É um passeio na avenida, não é? É um passeio na avenida que dá uma... Quer dizer, em muitos aspectos é tão pacífico, ainda mais pacífico que o nosso 25 de Abril, não é? Porque as tropas vêm por aí abaixo, estavam muitos dias a chegar a Lisboa, ainda há umas tentativas de lhe sair ao caminho, e também não há um Pava Coceiro, há um Sousa Dias no Porto, que ainda tenta, mas os soldados dizem, não estamos para isto, não queremos, não vamos disparar contra eles, porque aquilo toda a gente, portanto, aquilo cai, e aliás, quando chega a Lisboa, Gomes da Costa, já um outro general? Não é general, naquele caso é um almirante, já tinha Roçadas, já o governo se tinha demitido, já o Presidente da República tinha entregue o poder a um outro oficial general, portanto um almirante neste caso, portanto menos cabeçadas, portanto e aquilo tinha caído, não é? E depois temos, não sei quanto tempos, anos depois, não é? 48 anos depois, o 25 de Abril também ninguém defende, não é? Ainda há ali um brigadeiro das tropas de cavalaria, da cavalaria são tanques, não é? Ou carros de combate, como nós aprendemos a dizer agora por causa da guerra da Ucrânia, que ainda sai ao caminho dos nossos capitães de Abril, mas que não tem
não tem sequência nenhuma, há aquela cena ali no Rua do Arsenal e aquilo acaba logo e, portanto, não há também resistência. E se repararmos, volta a haver também uma incapacidade de desatar os nós. Aqui não há uma crise económica como havia na Primeira República, de alguma forma também como havia o país até está a crescer economicamente nessa altura. Enfim, em 73, com a crise do petróleo, tinha havido ali um solavanco, mas tínhamos tido vários anos a partir a seguir a 73, tinha havido vários anos de crescimento económico exponencial quase, não é? Portanto, rapidíssimo, no final da década de 60, a partir da entrada na OCDE, perdão, na EFTA, mas o tema difícil, que era a guerra colonial, não estava resolvido. Marcelo Caetano não tinha conseguido fazer as reformas que ele queria fazer e, portanto, aquilo, mais uma vez, morre sem que ninguém defenda, não é? E toda a gente, de um dia para o outro, adere à nova situação. Coisa que, se nós tivéssemos visto um estado de Alvalade apenas umas semanas antes a saudar o Marcelo Caetano, não diríamos possível. Mas foi assim que aconteceu, como de alguma forma já tinha acontecido também no final da monarquia e no final da Primeira República. Estamos numa situação semelhante, quer dizer, nós podemos dizer que no que diz respeito à capacidade de fazer reformas, eu diria que sim. No que diz respeito a tudo o resto, eu diria que não é? Portanto, nós hoje temos um tipo de instituições completamente diferente, temos uma condição económica que não se compara, temos, sobretudo, um enquadramento internacional que é extraordinariamente limitativo. E aquilo que tinha muito poder em qualquer um destes momentos, que são para todos os efeitos as Forças Armadas, nunca estariam para aí viradas numa altura destas. Repara, na queda da Primeira República, nós temos umas Forças Armadas inflacionadas por causa da participação na Primeira Guerra Mundial, não é? Portanto, sobretudo com imensos oficiais e, portanto, gente que nunca mais acabava a encher os quartéis. No final do Estado Novo, do anterior regime, também tínhamos umas Forças Armadas com imensa, por causa da guerra em África, enormes e ocupar grande parte, digamos, do bolo do orçamento de Estado. Agora não é esse o caso e também não é essa a cultura e, portanto, a integração é completamente diferente, portanto, não vejo riscos desse lado. Mas, independentemente disto, eu acho que vale a pena, se olharmos por esta perspectiva, que é perceber como é que em Portugal se vão criando bloqueios que depois não são desfeitos e, ao não serem desfeitos, criam situações de apodrecimento, digamos assim, pode não ser um apodrecimento completo, mas de degradação dos regimes. Eu acho que isso vale a pena debater, mesmo que as circunstâncias não vão levar à mesma saída, nem sejam exatamente as mesmas. E eu acho que é importante falar disso, porque nós temos falado muito pouco, falámos muito, por exemplo, do fim da monarquia, da instalação da República, de uma forma bastante gongórica até, e agora não falamos do fim da República, quando era importante perceber porque é que a República acabou e não viver ainda em mitos, a esse propósito, não é? Não viver ainda em mitos, e reparem, nós vivemos em mitos, nós temos pessoas que continuam a ter influência digamos, na forma como olhamos para isso, porque continuam a ser apresentados como historiadores quando são políticos. Vou falar, por exemplo, do Rui Tavares, que ainda aqui há uns meses a dizer que este é o ano em que temos que nos lembrar de como acabou a democracia no 28 de maio. A verdade é que no 28 não havia democracia. Para mim, o principal critério para definir se um regime é ou não democrático não é saber se tem eleições de vez em quando, é saber se consegue substituir de forma pacífica os seus governos, portanto, mandar embora quem está no poder. E a Primeira República falhou redondamente esse teste. Portanto, a única vez que de uma forma pacífica chega aliás, há duas alturas em que isso acontece, numa dessas acontece primeiro em 1915, onde chega Pimenta de Castro ao poder e imediatamente há uma revolta popular, militar e com centenas de mortos em Lisboa, e depois há novamente 1921 com, digamos, republicanos mais conservadores do que os radicais do Partido Democrático, e há novamente são novamente postos na rua por não é manda militar exatamente, mas com violência. E de facto os governos ganhavam sempre as eleições
e os governos eram do Partido Democrático ou dominados pelo Partido Democrático, portanto não havia alternância. Portanto, não era. Pode haver muitas outras coisas, a instabilidade, podemos falar da formiga branca, que eram as milícias populares do Partido Democrático, vamos falar disso tudo, mas a chave é perceber, nunca houve verdadeiramente alternância pacífica. E as poucas vezes que esteve em vias de haver, ela acabou em sangue, com momentos sangrentos, de 1915, 1921. Ora bem, portanto, não podemos achar isto como sendo mitificar este regime, como se mitificou, boa parte das oposições mitificaram durante muitos anos e, portanto, continua a falar-se disto. E é importante não mitificar, porque aquilo que foi complicado na Primeira República não foi apenas ser um regime parlamentar que não conseguia gerar maiorias estáveis. Não foi só isso, foram muitos outros fatores que fizeram com que o regime falhasse todas as suas promessas. O regime prometeu que ia baixar o analfabetismo, não o fez, ia aumentar a participação, digamos, na educação, não o fez, pelo contrário, houve indicadores que se degradaram durante este período, que ia haver crescimento económico, não aconteceu nos termos em que haviam sido prometidos. O país chega portanto, durante a década de 20 tem um dos seus períodos, digamos, de empobrecimento relativo. Estamos a falar de comparação com a Europa, com os principais países europeus mais complicados, digamos, não é o único no século XX, e no século XIX e XX não é o único, mas é um dos períodos realmente complicados. Portanto, é um regime que não entrega aquilo que promete e que cria mecanismos que são, na prática, opressivos. Hoje há uma expressão que tem vindo a ganhar relevo, que é a ideia de que nós temos democracias plenas, liberais, e depois democracias eleitorais. A democracia eleitoral, e depois temos autocracias. A democracia eleitoral são aqueles regimes onde há eleições, mas não se cumpre o tal critério dessas eleições acontecer. De poder haver uma passagem tranquila de poder. Uma passagem tranquila de poder. Evidente, depois isto tem vários graus, aquelas instituições internacionais que vão analisando a saúde das democracias falam-nos disso, mas aqui era, porventura, até pior do que isso. O outro equívoco, o outro mito muito ligado ao 28 de Maio é a ideia de que no 28 de Maio já lá estava tudo. Aliás, é uma coisa que o próprio Estado Novo alimentou. Repara, Salazar vai fazer discurso a Braga, há um filme famoso chamado A Revolução de Maio, todos os anos celebrava-se o 28 de Maio, aqui em Lisboa havia uma avenida 28 de Maio, agora é a Avenida das Forças Armadas, aqui perto aqui de onde nós estamos, ali na Campo Grande. Portanto, estas coisas todas cria-se a ideia que havia continuidade. Ora, o 28 de Maio é um bocadinho como o 25 de Abril em termos de confusão. Há uma diferença grande, quer dizer, não é tão grande como isso, porque os generais são um bocado puxados mais do que são propriamente quer dizer, são líderes, mas têm mais papel do que tiveram os generais propriamente no 25 de Abril. Na operação do golpe de Estado, digamos assim, ou do pronunciamento. Se bem que depois, como todos sabemos, logo nessa noite do dia 25 de Abril, nós tínhamos os generais na televisão, no Conselho, naquela Junta de Salvação Nacional, não é? Bem, mas aquilo tinha ali tudo, não é? Tinha de tudo, tinha monárquicos, tinha republicanos de esquerda, republicanos de direita, republicanos conservadores, tinha católicos, tinha ateus, tinha tudo aquele movimento, porque de facto o regime anterior estava tão saturado que já ninguém o aturava. O próprio partido no poder já desejava o seu fim de alguma forma. Portanto, temos uma situação que em muitos aspectos devíamos perceber depois o que se passou a seguir, porque o que se passa a seguir também tem algumas semelhanças com o que se passa no nosso 25 de Abril, que é, nós temos sucessivamente 3 presidentes, portanto, o Gomes da Costa vai para o exílio rapidamente, aliás, ele politicamente era uma pessoa muito confusa, como alguns dos nossos protagonistas de 25 de Abril, muito confuso. Ele tinha aspectos de esquerda radical e direita radical, tinha as duas coisas, a nossa critério 2. Uma das pessoas, por exemplo, que depois vai ter um papel importantíssimo
na ascensão de Salazar e no próprio salazarismo, que é o general Carmona. O general Carmona tinha sido ministro durante a Primeira República, era um republicano, era um maçom, portanto, fazia parte da maçonaria. É alguém que, por exemplo, inclusivamente tem um papel importante no julgamento, que não é um julgamento genial, digamos assim, do caso, digamos, do que se passou na Noite Sangrenta. Portanto, era julgo que era o presidente do tribunal. Portanto, não é propriamente aquilo que nós imaginamos como sendo alguém que está ali para fazer a ruptura com a Primeira República. Portanto, é alguém que não é um monárquico, não é um católico conservador no sentido tradicional do termo. Agora, nós temos que perceber outra coisa, que é a Primeira República tinha criado uma tal aversão ao regime na maior parte da população, que isso abriu caminho ao que veio a seguir, e o que veio a seguir foi indiscutivelmente uma ditadura. Curiosamente, no princípio, aquilo chamava-se ditadura militar. A primeira vez que ouvi o termo ditadura militar, sabes onde é que foi? Não. Eu, houve uma altura, que tinha um dentista que ficava ali numa rua ao lado do Liceu Camões. Liceu Camões aqui em Lisboa. E havia um edifício do outro lado da rua que tinha lá uma plaquinha que dizia assim: construído no tempo da ditadura militar. Eu pus-me a olhar para aquela ditadura militar, mas então alguém se orgulha disso? Mas orgulhavam-se mesmo, não é? Sim. Portanto, estava ali mesmo, como sendo... Não era um termo que nós dávamos, não é? Sim. O Estado Novo não só intitulava de ditadura, se bem que fosse um regime autoritário e ditatorial. Mas ali não era ditadura militar. O que acontecia, porque implicava firmeza. Repara, primeiro há um aspecto aqui. O termo ditadura, Sim. Historicamente, mediamente no século XIX, não tinha o significado que tem hoje. Basicamente, governar a ditadura era governar com o Parlamento fechado. E as ditaduras muitas vezes eram períodos curtos. Quer dizer, o rei, por exemplo, no século XIX, dissolvia o Parlamento, permitia que viesse outro governo. Esse governo governava a ditadura, na prática preparava as próximas eleições para as ganhar, e depois havia eleições e voltava a haver um Parlamento. Isso aconteceu várias vezes no século XIX e era o sentido que não só aqui, mas noutros países tinha ditadura. Depois, no princípio, digamos, nos anos 20 do século passado, o termo ditadura em si ganhou algum prestígio, digamos, porque as ditaduras estiveram na moda. E havia muitas ditaduras na Europa. Muitas ditaduras na Europa porque tinha havido períodos de grande instabilidade política, de grandes crises, Primeira Guerra Mundial, guerras intestinas, e portanto tivemos ditaduras. Enfim, a primeira ditadura com características revolucionárias, chamemos-lhe assim, é a ditadura mussoliniana, do Mussolini. É completamente, às vezes hoje, e na hora vi comparações entre a marcha para Lisboa, do Gomes da Costa, e a marcha sobre Roma do Mussolini. É um disparate absoluto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem conhece minimamente a história do Mussolini e como ele preparou aquilo tudo, como aquilo levou a anos, como aquilo foi antecedido por violência organizada do lado, digamos, das milícias fascistas, mas também havia milícias comunistas, havia tudo. Portanto, e como aquilo depois é feito, aliás, a marcha sobre Roma, o Mussolini chega de comboio, não é? Portanto, é uma encenação. Não foi o que se passou com Gomes da Costa, e o que se passa já no final com Gomes da Costa, quando ele deixa a Avenida da República com 15 mil soldados, com o povo a aplaudir, é em parte pelo conseguir ser presidente, porque entanto Mendes Cabeçada já lá estava, não é? E ele acha que eles estão a roubar a revolução. Portanto, já é uma guerra entre os próprios revolucionários. Portanto, é completamente distinto. Mas as ditaduras tinham, nessa altura, esse havia a ditadura comunista, havia a ditadura fascista, estamos a caminho de ter a ditadura nazi, havia ditaduras na Hungria, na Áustria, uma tentativa de o fazer, aqui ao lado em Espanha tinha havido a ditadura Primo de Rivera, também com lados que inspiram de alguma forma alguns digamos, dos militares nesta altura. Portanto, a ditadura tinha uma outra imagem. É evidente que tudo isto vai mudar, sobretudo com a Segunda Guerra Mundial e com a percepção de que são as democracias que triunfam, pelo menos na Europa Ocidental, e, portanto, há que perceber estas coisas todas. Sim. Para perceber as diferenças e as semelhanças. E eu diria que nós temos que, sobretudo, aquilo que quando olho para isto e que de alguma forma não acho que seja um paralelo que leva às mesmas consequências, mas é um paralelo que a mim me inquieta, é que novamente temos com aquela sensação de que não conseguimos fazer reformas de que necessitamos, só as fizemos quando tivemos cá a Troika,
uma imposição externa, uma crise financeira outra vez. Agora, respirámos da crise financeira, ultrapassámos no primeiro momento, mas há muito discurso que vem novamente e temos um sistema político outra vez muito partido, muito incapaz de fazer o que é que seja, só que nós estamos sozinhos. Isto é um tema na Europa. E não creio que possamos, de repente, dizer não, isto vai tudo acontecer porque há aí uns populistas que vão ganhar o poder, como ganharam. Na verdade, mais uma vez, as comparações não são idênticas.